Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Canal Marquete. Eu sou a Ana Paula e estou fazendo esse vídeo por causa do nosso último episódio, capítulo 11, Cooperação, livro 1, volume 1 do Capital. Vem comigo! Pessoal, aqui no Canal Marquete, aqui no Canal Marx, nós temos um vídeo que eu fiz num outro momento da minha vida sobre a fenomenologia do espírito. Esse vídeo é sobre a ciência da lógica, certo? No último episódio, no nosso último podcast de leitura do Capital, o capítulo da cooperação, fica muito claro que o Marx se utiliza profundamente da ciência da lógica, especificamente tríade qualidade, quantidade e medida, certo? E o Diogo, inclusive, escreveu um artigo que ele publicou nas redes sociais dele, no Twitter, @diogordão, onde ele fala melhor sobre essa relação qualidade, quantidade e medida que está dentro da ciência da lógica, e eu estou querendo trazer aqui para você uma explicação um pouco mais interessante também, eu acho mais densa, porque a gente vai se ver várias vezes com essa relação dentro do Capital. Então, pessoal, no vídeo de Fenomenologia do Espírito, eu apresento para vocês o trajeto, a trajetória do sujeito, né, do ser universal, da razão em busca do absoluto, né? O sujeito, esse ser universal, na fenomenologia do espírito, ele não sabe exatamente o que ele está procurando, mas é um processo de determinação, de autoconhecimento do espírito. Então, lá na fenomenologia do espírito, o Hegel põe em movimento a razão, né? E ela sai do momento mais indeterminado para o momento de maior determinação dela. Certo? E lá na fenomenologia do espírito, a razão indeterminada vai passando e se enriquecendo conforme ela atravessa cada uma das tríades da fenomenologia do espírito, como se fosse uma grande travessia de autoconhecimento da própria razão. Ou seja, o caminho da verdade é a própria verdade. A fenomenologia do espírito é ao passar das tríades que esse ser, que essa razão vai se enriquecendo, se conhecendo através do exterior, do externo, voltando a si e continuando sua trajetória até o absoluto. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse movimento das tríades é muito interessante para nós, porque na ciência da lógica ele vai aparecer de novo. Então, a gente tem o sujeito entrando na tríade extremamente indeterminado ou indeterminado, ele entra na tríade, ele se reconhece no objeto, o objeto é aquilo que está posto adiante, à frente, na minha direção. Sujeito e objeto vão entrar numa relação de espelhamento, ou seja, de reflexão. Esse é um movimento, é a estrutura relacional. Ou seja, dentro da tríade existe um momento especificamente dialético, é onde o sujeito vai encontrar com o objeto, ou seja, o exterior, e vai se reconhecer e se determinar, certo? Ele sai dessa relação com o outro, se enriquece e segue em diante, certo? Muito bem. Então, na ciência da lógica, a gente vai ver o movimento do ser, da essência e do conceito. Ou melhor dizendo, a doutrina do ser e da essência e a doutrina do conceito, né? Sempre que eu falar ser, essência e conceito, olha para esses três movimentos: sujeito indeterminado, sujeito se determinando, sujeito enriquecido, seguindo o movimento de autoconhecimento. Então, muito bem. Na doutrina do ser e da essência, nós temos esse movimento de indeterminação para a determinação. Esse momento da essência é o movimento mais enriquecedor. É a estrutura relacional propriamente dita. É onde ocorre realmente o processo dialético, certo? Ser e essência vão se determinando e se apresentam fenomenologicamente, ou seja, na superfície, nos fenômenos, onde as coisas são observáveis, ou seja, na aparência, o resultado desta relação de determinação de algo indeterminado com o determinado, ou melhor dizendo, do ser indeterminado com a sua determinação, a gente vai ter o conceito, ou seja, a manifestação
de um sujeito determinado. Tudo bem? Então, na ciência da lógica, o Hegel nos oferece uma forma de tentar compreender como os conceitos são apresentados, conhecer os conceitos, certo? Na ciência da lógica, eu abro a estrutura do conceito para conhecê-los, como eles se formam, certo? Como o conceito, cada vez mais determinado, é manifesto, certo? Então vamos tentar entender com a ciência da lógica por que o Marx usa isso no capítulo 11, cooperação, tá? Para a gente entender qualidade, quantidade e medida, a gente precisa entender que o todo é maior do que a soma das partes, e a gente vai tentar entender o porquê. Então, vamos tentar pensar que a qualidade do nosso exemplo é o trabalho. A qualidade é o trabalho. A quantidade são os trabalhadores. O número de trabalhadores, certo? O número de trabalhadores. E a medida é a força de trabalho. A grande questão é que, conforme eu tenho uma grande quantidade de algo, eu tenho um salto qualitativo, certo? Acompanhado da quantidade, eu tenho um salto qualitativo, e é isso que o Marx nos apresenta no capítulo da cooperação. Ao fato de eu reunir muitos trabalhadores para trabalharem simultaneamente, cooperadamente, diferente de eu ter muitos trabalhadores separadamente trabalhando, quando eu coloco os trabalhadores cooperando, eu tenho um salto qualitativo na expansão da força de trabalho. Eu tenho uma outra força de trabalho, eu tenho uma potencialização da força de trabalho. Eu tenho uma força de trabalho cooperada, certo? Então, isso não seria verdade se eu não trabalhasse com essa tríade dialética. O trabalho é a qualidade, certo? Ela é indeterminada. Ela se determina na nossa sociedade através dos trabalhadores assalariados. A quantidade de trabalhadores assalariados postas em movimento, cooperadamente trabalhando, vai me dar uma força de trabalho potencial maior, certo? O que aí você que está lendo o capítulo 11 vai entender do que se trata essa força de trabalho potencial maior, certo? Então, quando o Diogo fala, um exemplo que ele traz no artigo dele, né? Na verdade, o Hegel coloca, né? Então, o estado da água, quando você aumenta a temperatura, ou seja, você tem uma mudança de estado por uma questão quantitativa de temperatura. Então, a temperatura é o evento externo, certo? É o objeto exterior agindo no ser, né? Nesta água, nesse sujeito indeterminado. Eu elevo a temperatura, ou seja, eu sou um objeto que estou determinando o sujeito água, e eu mudo a qualidade, certo, da água, porque ela vai se transformar num gás. Não sei se eu fui muito clara, tá? Então, a qualidade, quantidade e medida é uma relação expressa na ciência da lógica, certo? É doutrina do ser e essência, tá? Isso aqui é muito importante para a gente que está lendo Capital, porque diversas vezes isso vai se manifestar. No capítulo 11, o Marx coloca a importância do capital global. Ele fala do capital adiantado. E conforme a gente for progredindo na nossa leitura do Capital, especialmente para a gente entender o livro 3, onde a questão toda se dá muito mais num conglomerado gigantesco de capital, capital em geral, capital global em movimento, não é simplesmente a soma individual dos capitais. O capital em geral, o capital adiantado, o capital portador de juros, a equalização da expressão forma capital, ela tem muito mais a ver com essa relação qualidade, quantidade e medida. Tudo bem? Então, assista ao vídeo onde eu falo sobre fenomenologia do espírito, e eu espero que com esse vídeo de ciência da lógica, muito humilde, só para você que está interessado em entender melhor Capital, ou você, aluno de filosofia que caiu aqui perdido. Outra coisa interessante aqui, fazer um parênteses, aqui, ser, essência, conceito, ou aqui, sujeito determinado, são os movimentos que nós falamos do Dasein, é o momento do Dasein.
Aqui eu posso dizer positivo, negação determinada, negação da negação. São vários termos correlatos dentro desse edifício hegeliano para expressar movimentos que nós estamos analisando aqui. Então fica com a minha sugestão de você voltar no vídeo de Fenomenologia do Espírito. Eu acho que eu vou pôr num dos cards aqui que cabem aqui no canal. E você vê aqui o nosso vídeo sobre ciência da lógica, especificamente qualidade, quantidade e medida, para poder interpretar melhor o capítulo 11. Você acha que vale a pena eu falar do e-mail agora? Pode falar. Outra coisa, nós criamos um e-mail para você, canal Marquete, que estiver com muitas dúvidas, porque eu sou completamente uma negação para responder mensagens de vocês. Então nós estamos profissionalizando essa nossa relação com você, telespectador. Então você escreve para canal marx@gmail.com. Então, o ouvinte que tiver alguma dúvida, por favor, escreva para canalmarx@gmail.com, certo? Vai ser um prazer receber suas dúvidas. Forte abraço!